Então, vamos iniciar a nossa aula, né? Para sermos breves, não é? Que já adiantamos bastante o tempo. Então, a missão me dada por Andrea foi falar sobre a ela e seus aspectos cognitivos, comportamentais e emocionais. E me veio uma frase, né, na cabeça: as três faces do mesmo lado da moeda. É isso que a outra parte da ela, que normalmente não era descrita, fala, né? Nos mostra no seu dia a dia. Vamos seguindo. Até o fim do século passado, a ela era exclusivamente vista como uma patologia neuromuscular e estava exclusivamente relacionada à morte do neurônio motor. Com o avanço dos estudos epidemiológicos, com a evolução dos exames de neuroimagem, que podem analisar a funcionalidade e associados a avaliações psicométricas, esse conjunto de dados forneceu informações convincentes de que a ela ia para além do neurônio motor. Ela tinha um domínio, um extenso domínio envolvido, para além do neurônio motor. E quais são as três faces desse mesmo lado da moeda? Cognição, comportamento e emoções. Sobre a cognição, a gente precisa ter bem em mente que mais de 50% dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica apresentaram dificuldades cognitivas indicativas de uma disfunção frontotemporal, não necessariamente uma demência frontotemporal. Dentre 8 a 15%, 14%, podem atender os critérios para demência frontotemporal, que são bem desenhados nos exames de imagem. 35% tem forma mais branda desse envolvimento cognitivo, caracterizada por uma disfunção executiva, e que pode também envolver linguagem e outros possíveis déficits na cognição social. São bem descritos pelos pacientes alterações de comportamento, de empatia, e eu vou envolvendo durante a evolução da aula. Então, na cognição, em termos assim bem práticos, bem delimitados, a gente observa que o paciente diminui a capacidade de raciocínio abstrato, a fluência verbal, aquela capacidade de elaborar frases com mais qualidade, ela vai diminuindo. A inibição comportamental também acontece. Muitas vezes é falar aquilo que pensa, sem pensar na profundidade do que vai ser dito, se vai magoar ou se não vai. Atenção. Observa que o paciente diminui os níveis de atenção. Nomeação, quer dizer, dar nome às coisas, aos objetos. Memória também fica diminuída, fica comprometida. Dificuldade de geração de pensamentos e palavras. E aqui tem um detalhe. Quando o paciente vai no consultório e o médico pergunta, ou outro colega da área de saúde, da equipe multidisciplinar, pergunta: como é que o senhor está? Me conte mais sobre as dificuldades que o senhor está enfrentando. Muitas vezes esse paciente não consegue recursos e instrumentos internos para nomear as palavras, nomear seus sentimentos, nomear seus pensamentos e descrever de forma com mais qualidade sobre o que está sentindo. E muitas vezes esse sintoma ele é negligenciado, não porque ele não tenha alguma alteração psíquica, mas porque ele não consegue dizer o que sente. Ainda em cognição, a gente observa que vai interferindo em outras, no dia a dia, né, nas funções executivas, vai interferindo. Apresenta um comportamento de perseveração, e esses comportamentos de perseveração, eles podem interferir em hábitos alimentares, em preferências, em horários, optar pela presença de uma pessoa só. Tudo isso pode estar envolvido, pode representar essa perseveração, que é insistir na mesma coisa.
apresenta dificuldades de planejamento, de linguagem, vai diminuindo a velocidade de processamento cognitivo. Então, a gente observa que essa alteração cognitiva, ela vai influenciar diretamente no comportamento, porque são dois aspectos da cognição humana, da intelecção humana, que tem uma íntima ligação, cognição e comportamento. A gente se expressa conforme a gente compreende as coisas, né? Então, 70% dos pacientes possuem apatia, que é uma expressão comportamental, que eu vou falar mais dela daqui a pouquinho. A desinibição, como eu já falei. Empatia reduzida. É uma queixa muito comum, a gente ouve os familiares falarem que o paciente já não compreende algumas situações em que o familiar se sente muito envolvido, há um esforço muito grande da parte do envolvimento físico e emocional dos familiares, e às vezes o paciente não entende esse envolvimento todo. Há um aumento de um comportamento egocêntrico. Então, muitas vezes a gente ouve na prática os familiares dizerem que o paciente se sentem absorvido por todas as questões relacionadas àquele paciente. Mudanças de hábito de dieta, né? Então, tem pacientes que passam a querer apenas um tipo de alimento, muitas vezes preferem os hidratos de carbono, mais massas, né? Então, a gente observa essa alteração de comportamento. Alguns comportamentos um tanto quanto estereotipados, não tão expressivos, mas existem. Às vezes, um comportamento social inapropriado. Dando um exemplo bem prático, a gente perguntar ao paciente assim, o senhor está bem? E ele devolver, o que você acha? Então, quando a gente está no momento social, a nossa habilidade social nos ensina, ao longo da vida, que nós temos que ter um comportamento, apesar da nossa dificuldade interna, a gente precisa ter instrumentalidade para acolher o outro, né? Desinibição jocosa, muitas vezes alguns pacientes apresentam falas um pouco mais voltadas para a sexualidade, saciabilidade. Então, muitas vezes acontece do paciente comer mais do que precisa e, às vezes, com a dificuldade de deglutição, essa ingestão fica um momento delicado, né? Risco de engasgo e outras questões que acontecem nesse momento. Impulsividade também está relacionada a falas pesadas, atitudes impensadas. A apatia, que eu vou desenvolver mais no próximo slide, e a reação egocêntrica, que direcionando a família para os seus interesses. Né? E a apatia, ela é o aspecto comportamental mais comum nos pacientes com ela. Das alterações comportamentais, essa é uma das específicas que acontece com mais expressão. E é um aspecto comportamental que o indivíduo aparenta não ter emoção, ou parece ser indiferente, e passa a não se sentir motivado para iniciar as atividades da vida diária. Pode até ser um indicativo de uma doença subjacente. É importante investigar e tratar. Mas o mais importante de saber se o paciente está com apatia ou não, e a apatia tem uma questão delicada, porque ela é independente de um quadro evolutivo de depressão. Ele pode ter depressão e uma apatia em evolução mais expressiva, ou apenas ter apatia. Só que a apatia ela vai interferir em todo o prognóstico da doença, porque o paciente que está nessa condição, ele vai ter menos vontade menos interesse e envolvimento na proposta terapêutica. Ele vai ter falta de apetite, ele vai ter diversas dificuldades e essa condição de apatia, ela implica em sobrecarga para o cuidador. Então, já é delicado tratar de um paciente com diversas limitações
motoras, limitações de fala e, assim, além disso tudo, limitações emocionais que estão ligadas ao manejo da vida diária, né? Que é um tomar banho, é um se alimentar, é um se locomover. Então, todas essas condições, elas, infelizmente, elas interferem muito no prognóstico do paciente e traz um estresse muito grande, afeta a qualidade de vida do paciente e da família. E as emoções, durante muito tempo, a ela foi vista como uma doença que não causava impactos emocionais. Então, assim como o aspecto cognitivo não era considerado, as emoções também não eram consideradas. E era uma dúvida que se tinha muito grande, porque como que uma doença tão devastadora quanto a ela não causaria depressão, não causaria um sofrimento psíquico? Aí volta aquela questão que eu falei anteriormente, que a dificuldade de gerar palavras, a dificuldade de elaborar um pensamento com mais qualidade, ele implicava em o paciente dizer para o médico, dizer para o profissional que o atendia, que o que ele sentia eram sintomas relacionados à depressão. Sintomas de ansiedade e depressão a gente pode encontrar em 50% dos pacientes e pode ser em maior gravidade, menor gravidade, o importante é que se tenha um olhar atento para esse sintoma. É comum que o sentimento de desesperança, de negação da doença, de perder a autonomia, interfiram nesse momento inicial, né? A negação, muitas vezes, ela pode funcionar até como um mecanismo de defesa, a manifestação de uma reação depressiva. Então, quando o paciente recebe o diagnóstico de ELA, esse momento de negar, ele tem até um lado positivo, e não se entregar logo no começo. E é comum, e a gente sabe que acontece, com a maioria dos pacientes, um termo que a gente chama de depressão reativa pós-diagnóstico. É aquele balde de gelo, né? Aquele balde de água fria na vida de alguém que tinha projetos, um planejamento a longo prazo e que essa doença vem trazer um momento de reflexão importante e que vai definir o futuro, a organização da vida, da família. Então, é muito, muito comum que esse momento aconteça, né? Esse impacto inicial. E como eu já falei, sentimentos de desesperança, eles realmente são muito fortes, não só no doente, como na família também. Medo da morte e do morrer, que são duas coisas distintas. É possível que muitas vezes aconteça ideação suicida reativa. O paciente queira resolver a situação de uma doença sem cura e acha que essa seja a única solução. E não necessariamente ele vai estar com depressão. Ele pode estar num momento de revolta, querendo resolver as coisas de maneira mais prática, já que não tem futuro para ele. Que é o que acontece normalmente quando o manejo da comunicação do diagnóstico não é adequada, ou quando o paciente procura informações na internet, sem o auxílio de um profissional que o apoie na compreensão do que está escrito na internet, né? Também o medo de ser um fardo para a família, né? Perda de tantas coisas, né? Então, a dica que eu dou para a família e para os profissionais de saúde é que normalmente esses sintomas sempre acontecem: insônia, irritabilidade, falta de atenção e concentração, tendência ao choro exagerado, tristeza persistente e sentimento de inutilidade. Em relação ao choro exagerado, a gente tem que ter o cuidado com o choro patológico e riso patológico, para tratar de forma diferenciada. E o que fazer? Porque a gente tem uma suspeita. Então, a gente tem que saber o que fazer. É necessário tratamento farmacológico preventivo para a evolução de um quadro depressivo não interfira ainda mais no prognóstico. Investigar a depressão em todos os estágios da doença. Não é porque ela não aconteceu de forma mais forte no início, não significa dizer que ela não vai acontecer no percurso todo. Para a família e para os profissionais de saúde, para os nossos colegas psicólogos, é importante a gente trabalhar a ressignificação do sentido da vida.
cultivar a esperança, cultivar os sonhos, as rotinas possíveis, planejamentos de metas de curto prazo. E aqui eu preciso trazer como é que é o enfrentamento da doença pela família, né? Gente, olha, não há unanimidade, não. Nem todas as famílias reagem da mesma forma, né? Após o diagnóstico, é muito comum que a família sinta sentimento de injustiça, impotência, culpa, tristeza, ansiedade, medo. Esse sentimento de injustiça é bem descrito pela frase: ele era uma pessoa tão boa, ela era uma pessoa tão batalhadora, não merecia uma doença dessa, não merecia algo tão pesado quanto a ela é. No entanto, ninguém tem doenças ou é acometido por doenças pelo seu pré-requisito, pela sua vida anterior. A ela, como já foi dito, ela muito provavelmente é uma doença multifatorial, de implicações gênicas distintas, e não tem a ver com as suas escolhas na vida, sobre coisas que você fez, casamentos que não deram certo, ou situações de conflitos familiares. Isso não é importante no sentido de você considerar que sua doença foi disparada por uma condição dessa. Você provavelmente tinha uma informação genética que ia fazer com que acontecesse, mas não ponha o seu passado como responsabilidade da sua condição atual. Fatores que influenciam a qualidade do enfrentamento da doença pela família está nas relações afetivas. Se são relações afetivas com dificuldades, elas vão implicar no início delicado para essa assistência, a capacidade assistencial, que é a rede de apoio social, e a disponibilidade de recurso e tempo. Muitas vezes a família não tem o recurso necessário para dar conta de toda a mudança que vai acontecer, e muitos trabalham na mesma casa, então tudo precisa ser reorganizado, pensado com bastante racionalidade, né? A maioria das famílias, após conhecer o diagnóstico e o processo de curso da doença, melhora a assimilação, adota uma conduta mais pragmática, estabiliza as dinâmicas familiares e fortalece os vínculos. E isso faz toda a diferença. Ainda sobre as repercussões e implicações psicológicas que acontecem com os familiares e pacientes, é importante considerar o forte impacto emocional que envolve todos. Essas mudanças de alterações no núcleo familiar, é importante que a gente oriente as atividades laborais e sociais, porque elas serão alteradas. É importante fortalecer os vínculos de confiança e partilhamento de cuidados com todos os entes da família, inclusive os que não moram no mesmo ambiente. É importante a gente buscar os que não moram no mesmo ambiente familiar para partilhar e não deixar apenas um como responsável, como cuidador principal. Tem um cuidador principal que normalmente é aquele que tem mais intimidade com o paciente. No entanto, é importante que se constituam cuidadores secundários e que dividam as tarefas. E nós todos estamos envolvidos no processo da ELA, né? Quem são os atores? O paciente é o ator principal. Família é o nosso coadjuvante, né? E a equipe multidisciplinar é a equipe de apoio, é quem vai ajudar a família a entender a evolução, a entender as melhores práticas. A gente precisa ter certeza de duas coisas. A ELA não espera, isso é fato, e que a gente não precisa viver a ELA 24 horas. Né? Não precisamos estar escravos desse medo de forma permanente. No entanto, a gente precisa viver além dela, valorizar o que a gente tem, né? Todos os dias. E por que a gente precisa compreender a ELA de uma maneira holística? Por que a ELA não é só neurônio motor? Por que a ELA não mexe só com as questões musculares? A gente precisa compreender os sintomas de maneira global,
melhorar os desenhos dos ensaios clínicos que considerem sempre a avaliação psicológica e psíquica nesses ensaios, para que a gente consiga desenhar melhor essa condição dos pacientes. E tudo isso tem um sentido. Compreender melhor a capacidade mental e as tomadas de decisão de fim de vida. De forma bem pragmática, como eu falei anteriormente, precisamos tomar decisões de fim de vida para organizar esse momento de volta e o que vai ficar depois. E o paciente é o nosso farol. Vai ter paciente que vai apresentar condições cognitivas, emocionais diferentes, né? Como eu falei no começo, não são todos os pacientes. Ela tem isso, ela não é uma linha reta para todos. Todo paciente tem uma especificidade, todo paciente evolui de maneira diferente, né? Então, a gente precisa olhar para o paciente como nosso guia. Ele vai dizendo para a equipe, para a família, o que ele precisa. E aqui, já caminhando para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas com ela. Todos conhecem, eu acredito que a maioria conheça quem foi Stephen Hawking, né? Eu acho que o maior cientista do nosso século. E olha a frase que ele disse, né? Minhas expectativas se reduziram a 0 quando tinha 21 anos. O restante foi um presente. E o que Stephen Hawking se tornou, né? Um grande farol para que a gente não determine que o fim de qualquer pessoa, o fim de um paciente com ela, é exatamente aquilo que está na internet. Todos somos únicos e cada paciente com ela precisa ser visto de maneira única. E aqui eu gostaria de deixar uma mensagem para as famílias. E eu faço uma pergunta de Ernest Hemingway. Quem está nas trincheiras ao teu lado? E isso importa mais do que a própria guerra. Quem está do nosso lado, quem está do teu lado, importa mais do que a ela. E aqui eu gostaria de colocar essas mãos estendidas para vocês verem. Essa mão, ela tem o que a gente chama de mãos em forma de acolhimento. E é isso que nós, profissionais de saúde, é isso que a psicologia apresenta para vocês. Nós estendemos a nossa mão e acolhemos vocês, acolhemos as dores de vocês e agradecemos por receber tanta confiança, receber tanto apoio, receber tanto suporte que vocês transmitem para a gente. Nós não só oferecemos nosso serviço para vocês, nós aprendemos muito com os pacientes, nós aprendemos muito com as famílias, e ela tem uma peculiaridade, né? Ela escolhe quem trabalha e ela nos obriga a nos capacitarmos sempre para lidar melhor com toda a evolução e toda a problemática que existe em torno dela. Então, eu deixo essa mensagem nesse final de sábado, que recebam o nosso acolhimento de coração aberto. Não poderia encerrar essa palestra sem mostrar nossa casa, né? Casa de Onofre Lopes. Aí, neste lugar, nessa bela casa do início do século passado, é que nós desenvolvemos nosso trabalho todas as sextas-feiras pela manhã. Agradeço a Arela Rio Grande do Sul pelo convite e pelo trabalho e pelos 15 anos de atuação. Agradeço a equipe Ela Wall. Nesse momento eu estou aqui, Glauciane, psicóloga, coordenadora adjunta do ambulatório, mas estou representando todos os nossos profissionais que fazem parte da nossa equipe, que fazem parte da equipe do Revela. Aqui também rendo agradecimentos pelos projetos que estamos trabalhando em parceria e principalmente aos pacientes e aos seus familiares. Sem a confiança que eles nos concedem toda sexta-feira, todos os dias, muitas vezes todos os dias da semana, nós não conseguiríamos desenvolver nosso trabalho como nós conseguimos. Então, é por eles que nós estamos todas as sextas-feiras no hospital. Ou online, de forma permanente,
como nessa pandemia, né? Muito obrigada.